Olá, professora Andréia. Vamos iniciar hoje aí o capítulo 5, falando sobre a proclamação da República, né? Vamos entender como nós deixamos de ser uma monarquia e nos tornamos uma república. Desde que os portugueses vieram para cá, nós nos tornamos uma monarquia, sendo comandado aí por Portugal, numa visão monárquica aí de governo. E em 1889 isso aí muda. Nós vamos nos tornar uma república e esse é o nosso assunto. Como o Brasil deixou de ser monarquia e passa a ser república, né? Primeiro, a oposição da sociedade, né, de alguns setores aí da sociedade contra o imperador, né, Dom Pedro II. Ele era o nosso governante aí quando nos tornamos república, Dom Pedro II. Então havia um grupo que era contra a forma de governo dele, contra porque o Brasil estava sofrendo uma crise aí econômica e esse grupo cobrava, pressionava aí Dom Pedro para que fosse solucionado, né? E na visão deles, Dom Pedro já não tinha mais estrutura para governar o Brasil. Por isso a mudança, por isso nos tornar república, né? Quem era esse grupo? Militares, cafeicultores, profissionais liberais. Então eles se reuniram e colocaram a visão deles aí em ação. O Brasil tem que ser uma república, temos que tirar esse imperador aí do comando. O Brasil precisa mudar, quando a gente mudar, a economia cresce, as coisas vão começar a acontecer, né? Então esse grupo aí se reúne, né? Emite aí um documento e vão depor aí Dom Pedro II aí do poder. Então Dom Pedro II vai deixar de ser imperador, né? E num golpe aí de Estado, quando ele fica sabendo do ocorrido, já está tudo programado, tudo feito, tudo documentado, e ele só fez ir embora, sai do Brasil e volta aí para sua terra natal, que é Portugal, e o Brasil passa a ser governado por republicanos, né, militares. O Brasil, então, agora é república e vai assumir aí num governo provisório até ser eleito aí oficialmente o presidente, e dentro desse governo provisório nós vamos ter aí sob o comando Marechal Deodoro da Fonseca. Ele vai ser o primeiro presidente do Brasil, esse Brasil agora com uma roupagem nova, república, né? Essa imagem aí que está aí para vocês é a imagem aí de Deodoro da Fonseca com a bandeira aí do Brasil, essa bandeira que passou por várias bandeiras até chegar aqui a nossa hoje. E essa bandeira aí, nessa imagem, ela representa um novo símbolo, né, para essa nova ordem aí, para essa nova forma de governo, né? O símbolo antes era uma coroa, representando aí a monarquia, e agora nós vamos ter um símbolo de uma bandeira. Então, quando esse marechal aí assume, ele vai colocando aí nova visão aí na forma de governar, e dentro dessa nova visão tá aí novos símbolos, né? Dentro dessa bandeira ela vai vir com lema, né? Ordem e progresso, né? Sugerido pelo ministro da Guerra, Benjamin Constant. O lema ele vai ter origem no filósofo e pensador francês Auguste Comte, né? Que pregava o amor por princípios, a ordem por base e o progresso por fim. Então essa vai ser aí o lema da nossa bandeira, aí quando nos tornamos república, ordem e progresso, né? Numa visão aí positivista, e essa imagem aí representando o Brasil se tornando república, né? Dentro dessa cobrança aí do fim. Então nós nos tornamos república, não foi algo que veio do povo, não foi algo combinado, algo aí estruturado junto com a sociedade, não. Isso aí foi um golpe de Estado, né? E esse golpe de Estado deixou o povo de fora. Foi um golpe de Estado arquitetado aí pelos militares, né? E uma oligarquia aí, uma elite aí separada, né? Cobrando aí direitos na sociedade e tirando Dom Pedro
segundo aí do comando. Quando isso aí aconteceu? 1889. Então, em 1889 aí, perdão, nós nos tornamos uma república sob o comando de Deodoro da Fonseca, junto com seu vice Floriano Peixoto. Então, Floriano Peixoto foi o vice aí de Marechal Deodoro da Fonseca. Dentro do seu governo aí, quais foram as principais medidas tomadas por esse marechal? Então, as principais medidas que ele vai tomar vai ser nomear como ministro da Fazenda Rui Barbosa, né? Ministro de Guerra Benjamin Constant e ministro das Relações Exteriores Quintino Bocaiúva. Então ele vai nomear essas pessoas aí como os braços direitos dele aí dentro do governo, e isso vai ser a primeira ação dele aí no governo. Então vai elaborar também uma nova Constituição. Então em 1891 é feita a primeira Constituição aí do Brasil República. E o que vai determinar essa primeira elaboração aí dessa Constituição, né? Então, os principais pontos vão ser a criação de uma federação dividida em 3 poderes: executivo, legislativo e o judiciário, né? O presidente seria escolhido pelo voto direto e aberto e facultativo, ou seja, você vai votar, vai escolher seu presidente e todo mundo vendo aí quem você está votando, tá? Só podendo votar homens alfabetizados acima de 21 anos, num sistema federativo. Cada província teria autonomia de criar suas próprias estruturas, desde que não fosse contra a Constituição. Então, essa nossa primeira Constituição aí, nós vamos ver que vai ser elaborado aí o voto. Vemos que o voto e a Constituição aí, ela é excludente, né? Tira aí de cena mulheres, tira de cenas aí analfabetos, tira de cena aí soldados a votar, tá? Então, essas são as primeiras medidas de Deodoro da Fonseca aí no comando do Brasil enquanto república, né? Rui Barbosa, que foi nomeado ministro da Fazenda do presidente, né, Deodoro da Fonseca, acabou sendo o principal e responsável, né, da crise que vai eclodir aí no Brasil sob o comando de Deodoro da Fonseca. Então, Rui, ele vai criar vai criar aí uma política conhecida como encilhamento, né, que baseava-se na geração de crédito como fortalecedor econômico aí da produção, onde esse encilhamento ele vai imprimir notas, né, com dinheiro, para gerar empréstimo para empresários, né? Então eles vão começar a emitir notas para emprestar para empresários, para que esses empresários, né, comecem a investir aí em empresas, né? Só que o que vai acontecer? Muitas empresas fantasmas vão surgir aí e foram abertas na busca de crédito, né? Então, pessoas que vão forjar aí empresas que não vão existir para pegar esse dinheiro aí emprestado como crédito pessoal, né? Ou seja, vão fraudar aí essas empresas, criando empresas que não existem para pegar esse dinheiro, gerando aí dentro da economia um caos, né? Causando um caos aí na economia, porque essas empresas não vão existir, logo não vai haver pagamento, não havendo pagamento, o Brasil vai sofrer infrações, né? Com a infração, muitas empresas vão falir, muito desemprego, e o que era uma crise já que o Brasil já havia sofrendo, né? Começa a se tornar pior aí com o encilhamento criado aí por Rui Barbosa, né? Deodoro da Fonseca não estava bem de saúde, então somou-se aí esse encilhamento, essa tentativa de tirar o Brasil da crise com essa política de Rui, com a doença de Deodoro da Fonseca, e ele acaba renunciando, não aguenta as pressões aí da oposição e renuncia ao seu cargo.
tínhamos como seu vice Floriano Peixoto, e dentro da Constituição, quem assume em uma renúncia é o seu vice, e esse vice, Floriano Peixoto, vai assumir aí o poder no lugar de Deodoro da Fonseca, tá? Então, Deodoro da Fonseca renuncia por conta do fracasso político, né, do encilhamento, e a doença que ele e a doença dele, né, a grave doença que o cometia aí, né? Então ele vai renunciar em dia 23 de novembro de 91. Deodoro fica 2 anos no poder, né? E assume seu vice. Esse vice vai assumir sofrendo oposições aí da sociedade, né? Então ele assume, mas quando ele chega no poder, vários setores da sociedade são contra ele assumir o poder, né? Mesmo a Constituição dizendo que assim deveria ser. Então ele vai assumir, e ele assume pressionado, né? E dentro do que ele assume, ele vai instituir aí algumas medidas para consolidar o seu governo, né? E tentar amenizar as pressões sofridas aí. Então, as principais medidas vão ser diminuição dos preços dos aluguéis, de moradias, redução do preço de bens de consumo, ou seja, dos alimentos, investimento para gerar emprego, principalmente na indústria, e diminuição do protecionismo econômico. Então, Floriano Peixoto vai vir com um governo populista, né? Voltado aí com ações para o povo, para ganhar o povo, dentro aí do seu comando, colocando aí algumas medidas favorecendo o povo, né? Para diminuir aí as pressões que ele vinha sofrendo da oposição no seu governo, né? Então, dentro do seu governo, vai acontecer também algumas revoltas, né? E nós vamos falar de cada uma delas, né? Revoltas armadas, a segunda revolta armada, a revolta federalistas, dentro do governo de Floriano Peixoto, tá? Então, o que foi a revolta armada? Vai ser uma revolta que vai acontecer no Rio de Janeiro, em 1891, e que reivindicava, né? Vai reivindicar aí melhores condições de trabalhos e salários, né? Então, as características vai ser das Forças Armadas aí cobrando, né, principalmente a Marinha, cobrando melhores salários aí e condições de trabalho, né? Isso vai ser a primeira revolta aí com Floriano Peixoto. A segunda revolta vai acontecer também no Rio de Janeiro. Eram dentro do Rio de Janeiro, né? Que eram contrários ao vice-presidente Floriano Peixoto. Então, vão ser grupos aí que vão ir contra Floriano Peixoto assumir a presidência no Brasil, em função da renúncia de Deodoro Fonseca, né? Então, com o apoio popular e do Exército e dos partidos republicanos paulistas, o governo derrota essas revoltas aí, né? Mas a segunda revolta armada aí, ela tem esse cunho de contra Floriano Peixoto assumir o poder. A revolta federalista, essa revolta federalista já foi no Rio Grande do Sul, e ela tinha como função discórdias políticas entre dois grupos, né? Então, que discórdia era essa? Então, nós tínhamos os chamangos, né? E eles defendiam o presidencialismo, eram apoiadores do governador gaúcho Júlio de Castilho, enquanto o Maragatos defendia o parlamentarismo. Então, essa revolta federalista foi uma revolta que aconteceu no Rio Grande do Sul entre dois grupos, um que defendia o presidencialismo e o outro que defendia o parlamentarismo, essa forma de governo. Então, cada um deles queriam que o governo, a forma de governar aqui do Brasil, fosse desta maneira, né? E seguisse os parâmetros que eles achavam que eram melhor para tirar o Brasil dessa crise, né? Pronto. Nesse período aí também, com Floriano no poder, né? 2 estados vão se fortalecer politicamente, São Paulo e Minas Gerais. Então, dentro desse Brasil República,
dois estados vão se unir aí e se fortalecer politicamente, né? E São Paulo e Minas Gerais. E vão firmar aí 3 acordos para que eles se mantenham firmes aí economicamente, né? Então, que acordos são esses que eles vão firmar aí? Vão firmar aí São Paulo e Minas Gerais. Primeiro acordo que eles vão firmar aí, dentro desses 3, vai ser a política dos governadores. O outro acordo é a comissão de verificação de poderes. E o outro é a política do café com leite, né? O que foi a política dos governadores? Vai ser um acordo firmado entre os governos, né, federal e os governadores das províncias, que constitui uma política de não interferência e autonomia de governabilidade, né? Então, eles vão decidir quem vai assumir o governo, e as províncias devem apoiar aquele que os governadores colocarem no cargo, né? Quem eles apoiaram para presidente, né? Candidato de Minas e São Paulo. Então, a política dos governadores vai ser um acordo entre o governo federal e as províncias, ou seja, os estados. Então, quem o governador escolhesse para ser aí o presidente, todos os outros estados tinham que apoiar. Vai ser esse o presidente, né? Isso ficou conhecido como a política dos governadores, né? Então, comissão de verificação dos poderes. O que foi essa comissão de verificação dos poderes? Política também estabelecida para que o governo federal tivesse o controle do Congresso, né? Então, essa política aí, esse acordo feito entre São Paulo e Rio de Janeiro estabelecia o controle também do Congresso Nacional, para que tudo saísse de acordo conforme ele se estabelecesse, né? A outra política foi a política do café com leite, né? Essa política do café com leite foi um acordo que alterava a presidência do Brasil entre mineiros e paulista, conhecida como café com leite, porque São Paulo seguia aí com café, na plantação de café, e Minas Gerais no leite. Eles eram os que mais, né, tinham o poder aí na produção desses produtos, né? Então, São Paulo representava os produtores de café e Minas Gerais representava os produtores de leite. Então, política do café com leite. Então, de 4 em 4 anos, ou São Paulo ou Minas Gerais ia estar no comando, né? Então, o governador determinava e se escolhia quem ia ser. Então, dentro dessas 3 políticas, esses 2 estados vão se fortificar aí nesse Brasil República, certo? Então, vai se desenvolver também aí dentro desse processo o que ficou conhecido como coronelismo, ou voto de cabresto, né? O que é esse coronelismo, né? Foi uma prática em que o coronel exigia fidelidade do voto em troca de segurança e pagamento de bens materiais. Então, o coronelismo vai ser os donos das fazendas, né? Determinando em quem os funcionários deles iam votar, e eles votando em quem os donos das fazendas determinassem, eles iam ter a segurança e pagamento de bens materiais, né? Desses fazendeiros. Como o voto era aberto, né? Eles controlavam quem realmente estava votando naqueles que eles determinavam, né, para ser votado. Então, a maioria dos funcionários, os donos de fazenda, eles eram padrinhos deles, né? Eles já batizavam esses funcionários, tudo com segundo intenções, né? Então, quem eles determinassem para votar, tinha que ser votado, né? Então, o medo de ficar sem uma proteção, o medo de ficar sem ter o que comer, fazia com que essas pessoas votassem de acordo com o que esses coronéis determinavam, né? Esses donos de fazenda aí ficou conhecido como coronéis, né? Por conta dessas ações, e as pessoas votavam porque o voto era aberto à disposição de quem quisesse olhar. Então, não tinha como você dizer eu vou votar e não votar. Determinou o voto, ali estava se olhando para ver se estava sendo feito, né, o voto. Então, isso ficou conhecido como coronelismo, né? Ou voto de cabresto, um voto onde as pessoas votavam, né, cegamente ali em quem o coronel determinava
a ser votado, né? Outro acontecimento aí dentro do Brasil República, né? Foi a economia. A economia do Brasil, ela continuou pautada aí na exportação e iniciou aí no Brasil República um processo de industrialização. Então, a economia brasileira era agroexportação, né? Se plantava para se exportar, né? E a plantação de um único produto, que era o café, e com a visão de se exportar, né? E o café plantado aí em São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais, que também se destacavam, foi o carro forte aí da economia brasileira nesse Brasil República, produto aí que fez com que a economia se levantasse, produto aí que fez com que o Brasil se industrializasse, né? Dentro desse processo de industrialização surgiu o que ficou conhecido como Convênio de Taubaté, um acordo firmado entre o governo federal e as províncias de São Paulo e Rio de Janeiro, Minas Gerais, né? Que consistia em empréstimo captado no exterior para que se comprasse o excedente de produto de café. Então, eles plantavam café e o que se sobrava, eles, né, faziam um empréstimo para que se comprasse esse produto, para que não ficasse parado e não tivesse nenhum prejuízo, né? Assim, evitasse crise econômica até que as exportações voltassem ao equilíbrio. Então, isso ficou conhecido como Convênio de Taubaté, empréstimos para comprar os excedentes, ou seja, o que se sobrasse do café, para não gerar crise aí, né? Outro acontecimento aí dentro do Brasil República foram algumas revoltas, né? Dentro do Brasil República, o povo, a República, ela veio e ela vai favorecendo aí só uma elite, né? Uma oligarquia. E o povo continua ainda na miséria, o povo continua aí precisando de atenção do governo e essa atenção não vem. Então, tudo isso vai trazer algumas revoltas aí para o Brasil. Uma dessas revoltas ficou conhecida como a revolta de Canudos, né? A revolta de Canudos, né? O que foi essa revolta de Canudos, né? Essa revolta, ela teve como líder um religioso político que vai peregrinar pelo sertão nordestino e professando a fé de Cristo. Ele foi responsável pela construção do Arraial do Belo Monte. Então, ele vai construir esse Arraial do Belo Monte em Canudos, né? Por liderar mais de 30 mil pessoas. Ele lidera aí mais de 30 mil pessoas, esse Antônio Conselheiro, né? Com a visão cristã, todos tinham que ser cristãos, todos tinham que acreditar aí em Jesus Cristo, né? E todos eles tinham que acreditar em Jesus Cristo. Então, o que eles cobravam? Melhores condições de vida, né? Para a população, e instruía cada um aí dos seus participantes juntos, guerreando aí e cobrando melhorias aí do governo, né? Essa situação incomodou bastante o governador federal, que se viu ameaçado, né? E que vai movimentar um exército sob a organização do ministro da Guerra, Carlos Bittencourt, né? Que destruiu o Arraial de Canudos e matou seus habitantes, inclusive Antônio Conselheiro. Todos vão morrer aí nessa guerra de Canudos, né? Guerra aí por melhores condições aí de vida para esse povo sertanejo aí do Nordeste. Outro movimento foi a Guerra de Contestado, né? Essa Guerra de Contestado aí foi um conflito ocorrido nas províncias de Paraná e Santa Catarina, em função da região de Contestado, que era muito rica em atividade extrativista. Então, essa região era muito rica e esse povo foi retirado dali para ser organizado ali toda a geografia, para que viessem as indústrias, construíssem as estradas, construíssem rodovia, e esses habitantes eram pobres e estavam vivendo na pobreza, né? Com a liberdade, com a liderança de José Maria, um ex-soldado, organizaram uma milícia chamada 12 Pares de França e uma organização social conhecida como Monarquia Celeste. Foram derrotados também,
pelas tropas federais na Guerra do Contestado. Todos eles brigando, a Guerra de Canudo, a Guerra de Contestado, brigando aí por melhores condições de vida, né? Outro movimento que teve aí no Brasil República vai ser o cangaço, né? O cangaço vai ser um dos movimentos mais conhecidos aí do Brasil, um movimento que surgiu no sertão nordestino, né? E formado por coronéis, donos de grandes propriedades, né? Esses grupos, com o tempo, passaram a organizar, invadir e saquear terras de ricos e de pobres em busca de bens, né? Eles viviam na caatinga e eram fortemente armados, matavam crianças, velhos, adultos, né? Tudo para conseguir o objetivo deles. Com destaque para esses cangaceiros estava o Lampião e Maria Bonita, um dos mais conhecidos aí do cangaço. Ou seja, esses cangaceiros roubavam e com a intenção de distribuir aí para os pobres o que se roubava, né, e fazer a justiça aí com as próprias mãos, né? Outra revolta que vai surgir aí no Brasil República vai ser a revolta da vacina e a revolta da chibata. Essa revolta da vacina vai ser um processo, vai acontecer por conta do processo de industrialização do Brasil, que vai fazer com que vá se abolir aí a escravatura. Esses negros vão ser colocados na sociedade sem condições de se adequar à nova forma de trabalho nas indústrias. Então esses negros, muitos deles voltam a se escravizar, muitas mulheres vão se tornar prostitutas e são submetidos a o trabalho que aparecer. Então muitos desses negros vão se alistar aí na marinha, né? E se tornar marinheiros, né? E esses marinheiros não tinham condições aí de trabalhos boas, né? Trabalhavam mais de 12, 14 horas por dia. Esses negros aí foram levados, né? Obrigados a morar em lugares afastados aí dos grandes centros, né? Vivendo em lugares sem saneamento básico. E sem esse saneamento básico, esses negros passaram a conviver com epidemias, doenças, né? Várias doenças como varíolas, né? Vão acontecer aí dentro desse entorno da onde esses negros vão morar, por conta da revolução industrial. E com isso, essas revoltas, a revolta da vacina e a revolta da chibata. A da vacina vai ser o governo criando uma vacina para acabar com essas epidemias, né? Essas doenças que vão surgir aí nesses cortiços, nessas favelas, por falta de saneamento básico, de estrutura aí, de vida. Então o presidente da época, era Rodrigo Alves, junto aí com o médico Oswaldo da Cruz, vão criar aí uma vacina e essa vacina vai ser obrigatória contra a varíola a partir dos 6 meses de idade. Só que eles vão criar essa vacina, não avisa o povo, né? Impõe aí a vacina, o povo já assustado, com medo, achando que já não estavam bem economicamente, né? Então ele vai achar que essa vacina tinha a intenção de matar, né, a camada aí da sociedade mais pobre, mais humilde, e eles vão se recusar a tomar essa vacina. Então o povo se revolta, vai pra rua, quebra tudo, né? Por falta de informação, de conhecimento, né? Se recusando a tomar a vacina. E isso aí vai ficar conhecido como a revolta da vacina. Outra revolta vai ser a revolta da chibata. Negros que se alistaram, né? E que trabalham aí na marinha em condições precárias, né? Trabalhando muitas horas por dia, sem péssimos salários, né? Quando não cumpriam aí o trabalho de acordo com o que se queria, esses marinheiros, eles apanhavam, né? Apanhavam com chibatas, por isso o nome, revolta da chibata, e eles vão se organizar também e vão se revoltar com essa condição de vida. Vão ter aí como liderança João Cândido Lisberto, na liderança, um negro. E essa revolta vão se organizar e vão se revoltar contra esses castigos, né, da chibata,
sobre eles, né? Então essa revolta vai ficar como revolta, conhecida como a revolta da chibata, né? Essas revoltas aí todas vão ser contidas aí pelo governo, muitas pessoas vão morrer. João Cândido aí é preso, é tido como louco, mas depois é solto e não consegue alcançar êxito, essa revolta aí da chibata, né? Outros movimentos urbanos na República Velha vai ser vários, né, que vão surgindo aí. A gente já falou da vacina, da chibata. Vai ser o surgimento de uma nova classe operária que vai surgir com as indústrias, né? Então, uma nova classe operária vai surgir no Brasil, né? Com o processo dessa industrialização. Vão ser grande e péssimas condições e extensa jornada de trabalho esse povo vai ter, esse povo trabalhando agora nas indústrias, né? Vão trabalhar mais de 12, 14, 18 horas por dia, né? Sem condições aí de trabalho, sem folga, inclusive crianças trabalhando dentro dessas fábricas. E isso vai fazer com que se organize, que a partir dali surjam organizações trabalhadores, né, trabalhistas, para defender esses trabalhadores dentro dessas condições de vida, de trabalhos aí fora da realidade. Então, vai surgir organizações, né, associadas a sindicatos. Inicialmente vai ser influenciada aí por esses sindicatos para trazer melhores condições de vida aí para esses trabalhadores, essa classe operária que surge com as indústrias, tá? Outras revoltas que vão surgir vai ser a revolta dos 12 Forte. Que foi essa revolta dos 12 Forte? Foi um movimento composto por oficiais de baixa patente, né? A maioria tenente do exército, que eram contra a política do café com leite e as eleições, né? E as eleições aí. Então essa revolta aí dos 12 Forte vão ser contra essas manifestações, contra essa política do café com leite, onde excluía aí algumas classes da sociedade, né? Vai ter outra revolta também conhecida como a segunda revolta tenentista. Essa vai ocorrer aí entre 1922 e 24 no Rio Grande do Sul e em São Paulo, e que vão defender emprego para o povo, redução dos preços dos bens de consumo e o fim da inflação. Vão acabar sendo derrotados, não vão alcançar o êxito deles também não. Então, outra revolta que vai surgir aí dentro do Brasil, República, né? Revolta do 12 Forte, revolta do tenentista. Coluna Preste vai ser um movimento que vai surgir dentro do Brasil, República, liderado por Luiz Carlos Preste, que anos depois vai se filiar ao PCB, que é o Partido Comunista, né? E ele comandou um exército marchando pelo Brasil, ele defendendo o fim da oligarquia, fim do voto secreto e universal, o fim da inflação, mais alimentação para o povo, direito de moradia, entre outros. Essa marcha encerrou em 1927, quando Preste se aproximou dos comunistas, né? Então, dentro do Brasil República, a gente vai vendo aí a aproximação aí do Brasil com o comunismo, né? Para tentar melhorar as condições de vida aí do Brasil. Certo? Esse é o nosso capítulo, entendendo aí esse Brasil República, uma série de revoluções que acontecem com ela, vendo que essa república acaba com a monarquia, e acabando com essa monarquia, mesmo nos tornando uma república, ainda com procedimentos monárquicos, ou seja, onde tinha privilégios para alguns setores aí da sociedade, e o povo continuando aí passando por dificuldades dentro da sociedade, certo? É só, morrendo de saudade, fica com Deus.